Seleções fortes que despencaram. O vídeo aqui do Eurofut, mano. Uma coisa que eu sempre me pergunto, velho, que sempre aparece, tipo assim, uma seleção que todo mundo fala que é muito pica, era muito pica, né? Tipo assim, a gente vê nos históricos de Copa do Mundo, inclusive, é Hungria e Bulgária, mano, eu acho. Acho que é a Hungria que é a mais pica, né, velho? E a Hungria hoje em dia, tipo assim, mano, eu já fui de uma geração que, tipo assim, cagava pra Hungria, tá ligado? Só que a Hungria chegava nas Copas, mano, e destruía. Eu acho que tem uma oitava de final de Copa que a Hungria soca 4-1 na gente. Tem uma parada assim, não tem? Acho que tem uma parada assim, mano, é bizarro, velho. Acho que é a Hungria mesmo. Vamos ver aqui. Sábios que o mais difícil não é chegar no topo, mas se manter lá em cima. E várias seleções ao longo da história foram vítimas disso. Mano, será que a seleção brasileira nesse exato momento tá sendo vítima disso aí, velho? A gente chegou no topo em 2002 e foi caindo, né? A gente tá longe do topo, velho, nos últimos anos. A gente vai começar, né? falando justamente de uma seleção não europeia, mas faz todo sentido historicamente. Olha só. Há alguns anos atrás, a FIFA reconheceu o Uruguai como tetracampeão mundial, permitindo que eles usassem aí as 4 estrelas no peito, né? E assim chegando pertinho do Brasil como uma das maiores vencedoras do mundo. Mas como que uma seleção tão tradicional como a deles e que revela tanto jogador bom, perdeu tanta relevância e hoje já não é mais vista como uma das melhores do planeta? Vamos contar essa história que é muito boa, porque não existem dúvidas de que o Uruguai foi a primeira potência internacional da história do futebol. Eles ganharam a primeira Copa, pô. Lá em 1924, apenas um pouquinho antes do Muslera Olha o Hendrick ali, cara, esculacho. virar goleiro do Galatasaray, o Esquadrão Celeste viajou a Paris e venceu o que foi a primeira edição do futebol nos Jogos Olímpicos, que contou com equipes de Europa e da América. Um dos melhores jogadores daquele Uruguai era o José Andrade, um talentoso meia que se tornou uma espécie de celebridade na França, né? Antes de Pelé havia Andrade. E com ele, o Uruguai bateu a Suíça na grande final, consolidando uma campanha com apenas 2 gols sofridos e levou o primeiro ouro a ter sido disputado no futebol assim, com nível mundial, digamos, né? O mesmo José Andrade voltaria a representar... Os caras jogando de cinto, mano, olha que loucura. O cara tá de cinto, velho. Que isso, mano, é muito bizarro, né, mano, pra gente hoje em dia. Tá a Celeste 4 anos mais tarde nos Jogos Olímpicos de Amsterdã e de novo se sagraria campeão, dessa vez com uma vitória sobre a Argentina na decisão. Então foram 2 Olimpíadas disputadas pro Uruguai naquele momento e 2 títulos. Só que aí você pode argumentar, beleza, 2 ouros olímpicos, mais e a Copa do Mundo, que é o que vale de verdade, cadê? Bom, em 1924 e 1928 a FIFA ainda não tinha o seu próprio torneio para decidir quem seria a melhor seleção do mundo, né? E foi justamente em 1930 que a FIFA se separou dos organizadores das Olimpíadas e estreou a sua própria competição. Então era FIFA e Olimpíadas junto, velho. Então, a Copa do Mundo. Sabia disso. E a primeira edição foi justamente, adivinha, no Uruguai, com os anfitriões se mostrando muito fortes, né? O Uruguai não tinha ganhado 2 ouros as medalhas, que doida. à toa, eles estavam alguns bons passos à frente de qualquer outra seleção e deitaram e rolaram, chegando a mais uma final e voltando a despachar os argentinos na decisão para se sagrarem os primeiros vencedores de Copa do Mundo na história. Curiosamente, com aquele José Andrade ainda representando a Celeste nessa conquista. Mano? Que longevidade do nosso amigo José Andrade, hein? Pensa o quão vitorioso o cara não foi lá no começo. Nesse momento, todo mundo concordava que o Uruguai era a equipe a ser batida no futebol internacional. E eles voltaram a atingir a grandeza em 1950, né? Quando em cima do Brasil, naquele icônico Maracanaço, o Uruguai se sagrou então bicampeão da Copa do Mundo. E considerando aquelas 2 Olimpíadas lá que tem peso de mundial, 4 vezes campeão. Nossa, mano, aí não. Não, pô, beleza que a FIFA reconheceu, mas pô, cara, calma lá, né, cara. Do mundo. Mas foi ali que começou a derrocada, por uma junção de... Ninguém mandou ganhar do Brasil do Maracanã, meu irmão. Tudo na vida tem um preço, ué. Tá ligado? Nada vai de graça, assim. Fatores, né? Primeiramente, nada vem de graça, né? Outras seleções entraram em ascensão, o futebol começou a florescer na América Latina, incluindo um Brasil de Pelé e posteriormente até uma Argentina de Maradona. Taticamente, diversas seleções foram evoluindo e o Uruguai, como uma nação muito pequena ali, né, foi ficando pra trás e acabou sendo relegado a um segundo plano, mesmo no âmbito continental. Então depois daquela... É verdade, hoje tipo, a gente pode colocar Brasil e Argentina lá em cima, né, e o Uruguai vem logo em segundo, mano. Tipo assim... Segundo, tipo, terceiro, né?
Eu acho que o Uruguai vem. Aí vem Uruguai, Colômbia, tá ligado? Conquista de 50, por exemplo, a gente tem em Eu enxergo 58 o Uruguai não se classificando para a Copa do Mundo pela primeira vez na sua própria história, depois aí de é perder foda. pro Paraguai nas eliminatórias de forma humilhante. Que isso? Mais pra frente um pouquinho, entre 74 e 2006, ficou de fora de nada menos do que 5 edições de Copa do Mundo. E nos últimos tempos, a Celeste até que recuperou um pouquinho da sua força, quando teve aí primeiro o Forlan brilhando em Copa do Mundo. Aí... Pô, o Forlan chegou na semi da Copa com o Uruguai, não foi não, em 2010? E aí eles perderam pro Holanda de 3-1, eu acho. Não foi? O Uruguai chegou nas quartas com o Cavani e Suárez em 2018. Também, ué. Aí eu não lembro pra quem que eles caíram. Eu sei que bateram o Cristiano Ronaldo nas oitavas. Aí a geração Suárez e Cavani, né? Que ganhou aquela Copa América de 2011. Mas meio que ficou por aí. E hoje em dia a seleção uruguaia é capaz de causar alguns problemas para seleções grandes. Certeza, pô. Mas não ganha nada relevante já tem muito tempo. E certamente não é vista como uma das melhores como antigamente, né? Uma seleção que até atualmente tem bons nomes, mas tem o Valverde. Mano, o Valverde é pica, velho. O Valverde é pica. Mas não é necessariamente uma potência e sim uma coadjuvante. E se o Uruguai se lançou através de Olimpíadas, a Hungria fez o mesmo. Isso começou lá nos anos 50. Em 52, a Hungria chegava para os Jogos Olímpicos de Helsinki na Finlândia com uma geração promissora, né? Eles tinham nomes ali que se tornaram jogadores lendários, como por exemplo o Sándor Kocsis, o József Božič e um tal de Ferenc Puskás. É a Hungria mesmo que eu tava querendo dizer, que é a seleção do Puskás. Eles apresentavam no futebol um esquema tático que na época era fora do comum, né? Que envolvia o comprometimento coletivo tanto para as funções ofensivas quanto para as defensivas. Inclusive o Puskás chegou a dizer que quando atacávamos, todos atacavam. Quando defendíamos, todos defendíamos. Éramos o protótipo do futebol total. Então, com esse futebol ofensivo e inovador, a Hungria varreu aquelas Olimpíadas, né? Levando o ouro olímpico com 20 gols marcados e apenas 2 sofridos em 5 jogos. Que é isso? Os caras brocaram 20 gols em 5 jogos, mano. Absurdo, uma bela velho. campanha que teve até uma sapecada pra cima da bicampeã mundial naquele momento, que era a Itália. Na decisão, o Puskás e seus comparsas ali não tomaram conhecimento da Iugoslávia, né, e foram campeões com 2-0. E nesse período aí, antes, durante e depois dos Jogos Olímpicos, essa seleção que ficou marcada como os Magiares Mágicos ficou praticamente invicta durante 50 jogos. E praticamente não é invicto, mas é um grande feito, porque começando em 1950, antes desses Jogos Olímpicos que eu acabei de falar, né, indo até 56, esse esquadrão húngaro somou 42 vitórias, 7 empates e apenas uma derrota em 50 partidas. Um desempenho muito próximo da perfeição. E que mostra um pouco o quão cruel, né, o quão irônico o futebol pode ser, porque justamente o único jogo que eles perderam nesse período foi o mais importante, foi a final da Copa do Mundo de 50. Nossa, mano. Caralho. 54 para a Alemanha Ocidental. Nossa, que esculacho, uma ideia de como essa seleção era forte, a própria Inglaterra enfrentou a Hungria de Puskás nesse período e tomou uma das maiores goleadas da sua história, num placar nada agradável pra gente, né? De 7-1. Então, mano, se as coisas tivessem sido diferentes, né? quem sabe a Hungria não tinha ganhado essa Copa, depois virado uma potência. Hoje o Szoboszlai era campeão do mundo, bola de ouro, já pensou? Mas não teve como, porque muito antes disso aí a coisa desandou. Em 1956, uma revolução explodiu no país e dezenas de milhares de húngaros foram obrigados a deixar suas casas e fugir para territórios vizinhos, né? Isso envolveu, claro, jogadores da seleção. Então, futebolistas como o próprio Puskás também migraram para outros países. No caso dele, né, por exemplo, foi para Espanha e inclusive chegou a defender depois da seleção espanhola, né? Mas com a instabilidade. Eu acho que o Puskás já defendeu 3 seleções diferentes, eu acho, velho. Tem essa história, não tem? Acho que tem essa porra. Do regime que controlava a Hungria na época, os investimentos no futebol foram congelados e diante da crise e do conflito ali, os magiares mágicos, que eram meio que usados como propaganda estatal, né, pro governo, acabou perdendo a sua utilidade e de forma quase que repentina meio que a fonte secou no futebol lá dentro da Hungria. E aí os anos se passaram e eles até conseguiram retornar, né, e conquistaram o ouro olímpico 2 vezes, em 64 e em 68, também fazendo com que nesse período outro jogador histórico tenha sido alçado a um grande patamar, que foi o Florian Albert, levando a bola de ouro em 19... Mano, na moral, tipo assim, será que hoje lá na Hungria
existe um entusiasmo da população com futebol, velho, e tipo assim, eles querem, pô, mano, a gente quer voltar a ser campeão do mundo, algo do tipo, assim, voltar não, porque eles nunca foram, né, só foi olímpico. Mas, tipo assim, a gente quer ser campeão do mundo um dia, algo do tipo, velho, porque, mano, pô, a Hungria, pra mim, futebolisticamente, ela é bastante irrelevante, tá ligado? E eu não tô querendo ser cuzão aqui, mas eu tô falando a verdade da minha percepção, tá ligado? 1967. No entanto, depois disso, nunca mais foi a mesma coisa, né? Quando a gente olha pro esquadrão da Hungria hoje, é uma seleção que não se classifica para a Copa do Mundo desde 1986. E que assim, para um time que chegou a ficar 6 anos com apenas uma derrota lá no passado, Bizarro. um time que gerou tantos craques geracionais, É bizarro. hoje tu olha pra seleção e eles realmente têm muita dificuldade de conseguir criar um jogador de elite sequer, né? Talvez a exceção sendo... Hoje eu sou Boslai, só que, tipo assim, ele é um bom jogador. E é isso, tá ligado? Ele é um craque, joga muito. É bom jogador. O Szoboszlai recentemente. Então dá pra ver que realmente jogando muito no Liverpool, muita coisa mudou. E a Hungria certamente não é mais a mesma de Mas 54. a seleção brasileira tem pelo menos aí 3 jogadores melhores, 4 jogadores melhores que o Szoboszlai, pô. Em vídeos como esse, vocês vão perceber que não tem como deixar de fora questões extracampo, como economia Política, e geopolítica. É. O futebol é muito entrelaçado com esses Muito, temas. véi, muito, Foi assim mano. durante toda a história e continua sendo. E no caso da próxima seleção aqui da lista, a União Soviética, isso não poderia ser mais claro, né? Porque eles tiveram uma ascensão meio que em paralelo com essa Hungria, inclusive com o país sendo responsável pela revolução que eclodiu no país vizinho. E em 56, devido a invasões justamente dos soviéticos, os húngaros abriram mão de defender o seu reinado nas Olimpíadas de Melbourne, na Austrália, o que se provou uma oportunidade perfeita para a própria União Soviética colher os seus primeiros louros no futebol, já que a seleção húngara, que era fortíssima, não estaria participando, né? E a União Soviética também tinha no futebol uma arma política importante. E eles entrariam na disputa daqueles Jogos Olímpicos também com nomes que se tornaram lendários, como o do goleiro Lev Yashin. Bravo. E fizeram uma campanha muito sólida, né? Com vitórias ali contra a Alemanha Ocidental, Iugoslávia, que também era outra potência da época. E levaram a medalha de ouro. 2 anos depois, em 1958, na primeira participação da União Soviética na Copa do Mundo, eles foram até as quartas de final, caindo para a finalista Suécia, né? Com o goleiro Lev Yashin sendo considerado o melhor da posição no torneio. E mais 2 anos depois, na primeira Eurocopa disputada na história, a União Soviética tornou a experimentar o gosto das glórias ali, né? Passando por Tchecoslováquia e derrubando a Iugoslávia na final por 2-1. A seleção do Yashin se sagrou campeã da edição de estreia da Euro e a expectativa... Caralho, o primeiro campeão da Euro foi a União Soviética? Pô, não sabia disso não, velho. A expectativa era que eles tinham o melhor goleiro do mundo e poderiam conquistar a Copa de 62, mas foi justamente o contrário. Acabaram Que isso, perder pro Chile. tendo uma eliminação pro Chile, mais uma vez nas E aí, quartas, Yashin, mas como é foi que toma justamente esse o gol aí, contrário. Yashin? Acabaram tendo uma eliminação pro Como é que toma esse gol aí, Yashin? Você não era pica, pô? Hã? Chile, mais uma O Alisson não toma esse gol hoje. vez nas quartas de final, mas ainda era uma seleção muito forte, né? O Yashin, inclusive, ganhou a bola de ouro em 1963. Mas mesmo com outros bons jogadores surgindo, um CCCP. segundo título de Euro jamais se consolidou. E na Copa do Mundo eles conseguiram até um 4º lugar, lá em 1966. Mas a partir dali as coisas nunca mais foram as mesmas. Eles viraram Já tinha Adidas já, fi. coadjuvantes e tiveram resultados pífios em algumas competições. E o que ficou mesmo foi a lembrança do Aranha Negra, né? O goleiro intimidador e inteligente que revolucionou a posição do A luvinha dele de motorista, mano, de chofer, de goleiro. doideira, né, Com a sua boininha característica. Depois da dissolução da União Soviética, várias das nações que desmembraram deles também meio que nunca fizeram nada no futebol, né? Como Armênia, Cazaquistão, Azerbaijão, enquanto a Rússia, que é o maior país e que herdou a herança futebolística da União Soviética, passou longe também de levar qualquer glória, até chegando nas quartas de final de uma Copa em 2018, mas que foi a Copa na Rússia. foi no ano em que eles eram o país sede, né? Mas por enquanto, inclusive, fica fora das próximas, completamente alheia ao que tá acontecendo no futebol atual, banida por conta da atual guerra e também sem conseguir gerar grandes jogadores. E a gente sai de um país Na moral, a gente não tem nenhum jogador russo pica hoje em dia, né, mano? Nenhum. que se dissolveu e deu lugar a outros pra falar de mais um, que é a Tchecoslováquia. Era uma nação que ocupava a área onde hoje se dividem República Pô, Tcheca e Eslováquia. Mano, esse vídeo aqui é uma aula de história, né, velho? A verdade é essa, uma aula de história, mano. E é um daqueles casos curiosos de seleções que não conseguiram transformar momentos bons
em títulos em grande parte da sua história, né? Mas eles já foram muito fortes, tá? A Tchecoslováquia experimentou seu primeiro grande momento quando chegou na final da Copa do Mundo de 34. Eles enfrentaram a Itália para ver quem se tornaria a primeira camisa europeia a levar um mundial. E mesmo tendo o artilheiro da competição ali, acabaram perdendo. E aí foi o primeiro vice dos tchecoslovacos. Depois, quase 3 décadas mais tarde, eles jogaram pro Brasilzão, então. a final da Copa de 62, justamente contra o Brasil. Naquela Copa em que o Garrincha foi o cara do time, né? E os tchecoslovacos até conseguiram abrir o placar numa bela jogada, mas o Brasa virou a partida, fez o 3-1. E os tchecoslovacos foram vice mais uma vez, e era meio que uma cena da seleção, porque 2 anos antes da Copa de 62, eles também tinham ficado com a 3ª colocação na Eurocopa, né? Além de terem conquistado uma medalha de prata nos Jogos Olímpicos de 64. Então tu vê que era uma seleção que ficava batendo... Era o Vasco, pô. Era o Vasco da seleção. Na trave, chegando muito perto várias e várias vezes, durante décadas até. Só que aí finalmente chegou a Eurocopa de 76. A Tchecoslováquia foi passando, deixando gigantes pelo caminho e chegou na final contra uma Alemanha brutal, que tinha Sepp Maier, Beckenbauer e Dieter Miller. E depois de um 2-2 no tempo regulamentar, a partida foi para os pênaltis e foi aí que o título da Tchecoslováquia veio, com aquela cobrança de penal histórica do Antonín Panenka, né? Que meteu ali a mais consagrada e mais histórica cavadinha. Que isso, o cara cavou lá em 60 escaralhada, de mano. todos os tempos para sagrar o seu país campeão. Caralho, que mala, mano. E colocar o seu... Oi, pior que, tipo assim, nessa época, a cavadinha devia ser, tipo assim... Mó, tipo assim, mano, tipo, mano, mó surpresa, tá ligado? Porque hoje é uma parada muito difundida, né? Mas naquela época, mano, a galera só chutava. Então o cara meteu uma cavadinha, eu boto isso aqui, muita gente ficou surpresa, tá ligado? No caralho, o que ele fez, ele é um gênio. O nome na história. Eles finalmente conseguiram ganhar algo e a partir dali chegaram também a ficar em 3º lugar na Eurocopa seguinte, mas foi o último grande momento da seleção, que não conseguiu obter mais destaque. Camisa bonita essa azul. Mas aí, foi véio. o último grande momento da seleção, que não Doida, né? Essa azulzona aí, gostei, velho. conseguiu obter É da França, será? Acho que é. mais destaque. E depois o país também acabou se dissolvendo no que hoje conhecemos como República Tcheca e Eslováquia. E os países que surgiram tampouco alcançaram grandes voos futebolísticos, né? Com exceção daquele time da República Tcheca, do Nedved, do Peter Cech, do Rosicki e do... Ah não, é o Rosic, velho. Confundi com a Chavin, cara. Kohler, que foi semifinalista da Euro 2004. Mas fora isso, atualmente é uma seleção que assim, não é saco de pancada, mas também não coloca medo em quase ninguém. E também ninguém vai apostar que eles vão conseguir ganhar uma Copa ou uma Eurocopa tão cedo, né? E agora a gente vai pra uma seleção Bizarro, né, velho? que teve ótimos momentos lá atrás, mas mesmo gerando um craque geracional, não conseguiu repetir os mesmos voos, né? A Suécia... Eu não sabia que a Suécia tinha sido pica lá atrás, não, mano. Cara, mas eu já fiz um vídeo curto sobre isso, velho. Vocês já pararam pra reparar o ataque atual da Suécia? Tem Gyökeres, Isak, Kulusevski e tem mais uns caras também que quando eu fiz o vídeo o pessoal comentou, que eu não vou lembrar quem é exatamente agora, velho. Mas, mano, o ataque da Suécia hoje é legalzinho, pô. Legalzinho pra caramba. Ah, eu acho, mas tem 2 atacantão de área, meu irmão, é a Suécia, velho. Só de ter 3 jogadores bons no ataque tá ótimo. Os Jogos Olímpicos de 1948 surpreendeu o mundo, despachando a Áustria nas oitavas, metendo um 12-0 pra cima da Coreia do Sul nas quartas, mandando a Dinamarca pra casa nas semis e batendo a Iugoslávia na grande final, com caras como Karlsson e o Gunnar Nordahl brilhando na campanha. Não conheço o Gunnar Nordahl. O Gunnar, que apesar do nome não virou ídolo do Arsenal não, mas sim do Milan, tá? Mas se já parecia bom, ficaria ainda melhor, porque na década de 50... os suecos começaram ali conseguindo um 3º lugar na Copa do Mundo, que pra gente ficou marcada lá com o fantasma do Maracanaço, né, aquela vitória do Uruguai. Mas um bronze para essa seleção ficou de bom tamanho. Só que em 1958 eles próprios receberam a competição no país e a história foi diferente. Já estavam sem alguns dos craques que tinham levado o ouro olímpico 10 anos antes, mas a Suécia, bem verdade, conseguiu despachar uma Hungria pós-Puskás, conseguiu tirar a União Soviética do Yashin e a Alemanha Ocidental num jogo que ficou conhecido como a Batalha de Gotemburgo. Caralho. Mano, os jogos que são conhecidos como a batalha de alguma coisa é porque são jogos picas, né? Tipo a Batalha dos Aflitos. E foi até a grande decisão justamente contra o Brasil, né? Só que os suecos... Só que tem o Pelé, meu irmão. Nós tínhamos o... Como é que chama? O trunfo. Super trunfo, pô. Não contavam com um fenômeno adolescente conhecido como Pelé, que
que chapelou zagueiro, gingou e guardou um doblete Toma. antes mesmo de atingir a maioridade. Então, depois dessa década que envolveu um ouro olímpico, uma prata e um bronze em Copas, a Suécia nunca mais repetiu esses feitos, né? Eles viram aí a ascensão de outros times nórdicos, como a Dinamarca, campeã da Euro 92, edição em que eles até foram até as semifinais, e eles também acabaram batendo o terceiro lugar na Copa de 94, mas em geral foram relegados a um patamar de coadjuvante Caramba, pô, pra caramba. mesmo dentro da Europa, nunca mais conseguindo se posicionar como uma força ou como candidato a ganhar qualquer coisa. E mesmo com eles gerando um craque como foi o Ibra, né, que fez e muita diferença para essa seleção, ficaram de fora de algumas edições de Nossa, que uniforme doido, tá? Que uniforme doido. Copa do Mundo, como a última em 2022. No momento, até parece que a Suécia tá renascendo um pouco com uma geração de jogadores Esse também é doido pra caramba, esse uniforme. incríveis, como o Isak, o Gyökeres, o Kulusevski, mas Aí, ó, viu? Eu tô no falando, momento pô. é bem possível que esteja atrás até de outras seleções nórdicas como a Dinamarca e talvez até a Noruega, ficando bem O longe negócio que a Noruega tem o Haalandinho e o Odegaard, da né? força que teve lá nos primórdios do futebol. Mas ó, se a gente fosse fazer uma seleção dos melhores jogadores nórdicos da história, quantos suecos entrariam? Isso a gente Ó, respondeu tem um vídeo aqui, ó. nesse vídeo que tá aparecendo na tela. Mais um grande vídeo do Eurofute. Pô, isso aqui foi uma aula de história, tá? Isso aqui foi uma aula de história. Excelente aula de história. Pô, dava pra ensinar isso aqui nas escolas, mano, eu acho. Na moral mesmo.